Oi, tudo bem com você? Hoje o nosso bate-papo é sobre o tema Terminei e agora? O que acontece com a gente quando a gente termina um relacionamento, um casamento, uma amizade, até mesmo a gente sai de uma empresa, o que acontece? Quando a gente termina um relacionamento, né, na verdade, você vai viver o luto. E o luto são 4 fases. E eu digo pra você, a segunda etapa desse luto pós-término, né, esse luto de relacionamento, é uma fase extremamente importante. Na verdade, a segunda e a terceira fase. Então me acompanha aqui no vídeo para você saber mais ou menos como é que isso funciona e para ver se você está passando por isso, para quem sabe você procurar ajuda para superar esse momento, ok? Então nós temos aí 4 etapas do luto, que é a mesma coisa que a gente aplica quando você perde um ente querido, uma pessoa querida. Você vai ter também isso dentro dos relacionamentos, quando eles terminam, quando eles acabam. Se eu for falar para vocês a nível terapêutico, claro, transpondo, né, a questão do luto, né, por uma questão da morte, e transpondo para uma questão de relacionamento, nós vamos ter as mesmas 4 etapas, mas a gente vai olhá-las de uma maneira muito mais focada na relação. Então, a primeira etapa, o primeiro momento que você tem quando você termina um relacionamento, você fica aturdido. Você fica sem saber meio o que está acontecendo, parece que as fichas não caem muito bem e a gente fica meio embotado, não quer estar falando muito sobre isso. Às vezes tem pessoas que acham que a gente nem teve isso, tá? Aí fulano tá lidando super bem com essa questão. Parece que a gente não caia muito bem a ficha. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase que a ficha caiu e é uma fase que a gente vai chamar de desespero, né? Onde você vai observar que a pessoa ela vai querer, às vezes, retomar a relação, ela vai demonstrar aquela angústia porque acabou o casamento, então ela quer voltar para a pessoa, ela começa a procurar a pessoa novamente, ela começa a sentir a presença da pessoa, tudo lembra, então começa a ter aquela sensação de que tem que recuperar a pessoa amada de qualquer maneira. Essa é uma fase que ela é crucial e que muitas vezes nós retomamos casamentos, relacionamentos que às vezes são extremamente difíceis, mas a gente acha que não consegue passar por isso, porque está pensando demais na pessoa que a gente ama, mas é uma fase que é comum ao processo de luto pós-término de relacionamento. Então fique atento nisso, tá? Aí você tá aí aturdido. Aí você vai entrar na terceira etapa desse processo de luto, que é onde você começa a chegar perto de uma depressão, muitas vezes até deprime mesmo. Essa é uma etapa que dura de 2 a 3 meses. Por isso que é muito importante estar atento. Na verdade, todas essas etapas, o interessante é que você não fique muito tempo nelas. Se você, por exemplo, na primeira etapa, está mais de 2 meses, já está, sabe? Tem alguma coisa equivocada aí, busca ajuda. Na segunda etapa, então, principalmente, se você está muito tempo parado nisso, tentando rever a pessoa, criando toda aquela situação, procura ajuda. A terceira etapa, então, nem se fala de 2 a 3 meses, passou de 3 meses que você está no estado depressivo, melancólico, por causa do término da relação, sua vida não está andando, busque ajuda profissional para elaborar esse processo de luto, tá? Isso é muito importante. A mente, ela precisa disso, ela precisa de elaborar isso, e às vezes a gente não consegue elaborar sozinho. Então, nessa terceira etapa que a gente deprime, é onde que você vem a parte do choro, da tristeza, ninguém me ama, ninguém me quer, vou ser freira não sei aonde, ou vou, enfim, tal, papapá. Essa é uma fase que ela é bem complicada e que precisa, muitas vezes, de estar elaborando isso. Tem pessoas que passam muito rápido por essas fases, tá, gente? Cada um vai funcionar de determinada maneira. Mas o mais importante é, se você está ficando muito tempo naquela fase ali, tem que buscar ajuda, ok? E a nossa última etapa do processo de luto é quando você já está reorganizando a sua vida, quando você já sabe assim, poxa, eu perdi mesmo, tem que recomeçar, minha vida vai continuar. Porque na terceira etapa, você cai a ficha de vez, você conecta com aquilo, vem a tristeza, você começa a aceitar aquilo e deprime. Na quarta etapa é como se você saísse desse processo, dessa depressão, dessa tristeza e assumisse sua vida numa integralidade, que você precisa recomeçar, que você é um ser humano, que está aqui para ser feliz e que vai ter experiências na sua vida que não serão tão felizes, mas outras serão. E você vai aprendendo com a questão da perda e se fortalecendo psicologicamente para outros eventos, para outros desafios na vida. Então, assim, a reorganização da vida depois de um relacionamento, eu costumo dizer que leva mais ou menos essas etapas, mais ou menos 6 meses, tá? Então, assim, muitas pessoas
vão muito rápido, outras demoram mais. Quando a gente está muito tempo dentro daquela estrutura do luto, é importante buscar ajuda, porque já começa a ficar algo que a vida perde qualidade. Então, tudo que você tiver na sua existência que está prejudicando a sua qualidade de vida, tem que buscar apoio para poder elaborar, ok? Olha, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu espero que, se você já terminou algum relacionamento, já tenha saído das etapas 2 e 3, já esteja na 4. Mas se você estiver enfrentando alguma dessas etapas, busque ajuda, busque apoio. Você precisa disso e você merece isso para superar este momento aí, ok? Olha, muito obrigada pela sua audiência e aproveita, nós vamos estar aqui lançando um programa super bacana, onde eu vou aprofundar muito sobre essa questão dos términos dos relacionamentos, como que a gente pode lidar e aprofundar dentro do programa de relacionamentos tóxicos Nunca Mais, que é onde a gente vai aprender a como evitar essas relações problemáticas, a como já começou uma relação problemática, cai fora, como é que eu faço isso? Então continue me acompanhando, que você vai conhecer esse programa em breve aqui no Bem Relacionar, tá bom? Olha, até o próximo vídeo, muito obrigada pela sua audiência, até lá, tchau, tchau!